Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Vamos meditar na palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 20. Esse aqui é um trecho da história do rei Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembre-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Até o versículo 11, irmãos. Vamos orar. Senhor, estamos aqui como teu povo. Clamor para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos da tua palavra, Deus. E essa palavra, Deus, que é o registro de algo que o rei Ezequias vivenciou, era de extrema importância para a nossa vida hoje. Que este ensino não fique restrito, Deus, ao nosso intelectual, mas o nosso coração seja mudado a partir da exposição da tua palavra. Nós cremos, nós rogamos pelo poder do Santo Espírito em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, hoje é o último sermão da série temática da igreja, que é a providência de Deus. E dentre essas providências de Deus, Ele nos concede instrumentos pelos quais Ele transmite bênçãos ao seu povo. O Fernando até mencionou aqui na liturgia, são os meios de graça que o Senhor nos concede. O nosso catecismo de Westminster, ele define essa expressão, meios de graça, como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação. Para ilustrar essa ideia do catecismo, e para a gente compreender bem o que é o meio de graça que Deus nos concede, pense numa mangueira de jardim. A mangueira por si mesma ela não é especial. A mangueira por si mesma ela não pode fazer nada pelo jardim. Mas ela é o canal pelo qual flui a água que traz vida e que refresca o jardim lá da sua casa. A mangueira é um meio. Do mesmo modo, os meios de graça agem assim na nossa vida. Esses meios em si mesmos não tem nada de especial, não tem nada de diferente. Porém, o que esses meios transmitem, sim, meus irmãos, são bênçãos vindas
do alto céu para nós. Bênçãos divinas que outorgam nossa vida e refrigeram a nossa alma. Através dos meios de graça, Deus nos concede força, paz, conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras bênçãos necessárias à nossa carreira cristã. E dentre esses meios de graça, nós temos um que nós já utilizamos nessa noite, nós já falamos nessa noite, que é a oração. Inclusive até cantamos sobre ela. A oração é um dos meios pelos quais o crente ele pode cultivar um vivificante relacionamento com o Pai Celestial, com Deus vivo. É um meio indispensável na nossa devoção ao Senhor. Porque a oração, meus irmãos, é o canal que Deus estabeleceu para conversarmos com Ele, para termos comunhão com Ele. E nessa comunhão, nós podemos apresentar ao Senhor os nossos desejos mais íntimos. Através da oração, nós podemos entender o agir de Deus em nossas vidas e confiar nele e expor a Ele todas as nossas aflições, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Por isso que a oração é um meio de graça, porque ela nos possibilita falar com Deus. É como se estivéssemos face a face com o Senhor. E aqui no texto, 2 Reis, capítulo 20, nós vemos um homem justamente usufruindo desse meio de graça que o Senhor concedeu. Ele utilizando-se da oração em momento de aflição do seu coração, que é o rei Ezequias. Ezequias, ele foi um dos bons reis do reino de Judá. Ele nasceu no ano 751 antes de Cristo. E ele começou a reinar com 25 anos, um jovem, com todo potencial, com todo vigor. E de fato ele teve um excelente governo. Por exemplo, ele foi o responsável por promover reformas no templo. O templo de Israel, o templo em Jerusalém, estava meio que às traças. E ele foi o grande responsável por modificar ou reformar o templo. Ele também restabeleceu o culto no templo. Porque incrível que pareça, meus irmãos, o povo de Deus deixou de cultuá-lo no templo. Ezequias também foi aquele que motivou o retorno da celebração da Páscoa. A Páscoa judaica também tinha sido deixada de lado pelo povo. Ezequias foi um rei, então, que de fato foi um reformador. No seu tempo, Ezequias promoveu verdadeiras reformas religiosas, levando o povo de volta a olhar para Deus. Mas além do aspecto espiritual, Ezequias também foi um grande administrador. Ele trouxe muitas melhorias para a cidade de Jerusalém. Por exemplo, ele foi responsável por levar água para dentro da cidade, pela construção de aquedutos e tanques dentro da cidade. Quando você vê Jesus operando milagres em alguns tanques em Jerusalém, muitos destes foi construído no tempo de Ezequias. Ele que levou água para dentro da cidade. Então foi um rei muito importante. Apesar de ser filho do rei Acás. O pai de Ezequias, meus irmãos, foi um péssimo rei. Ele fez o que é mal perante o Senhor. E ele foi tão perverso, tão mau, tão idólatra, que ele chegou a sacrificar um de seus filhos em holocausto a deuses pagãos. E esse era o rei do povo de Deus. Todavia, Ezequias não seguiu os caminhos do seu pai, e ele foi um rei que fez o que é reto aos olhos do Senhor. E ele governa sobre Jerusalém, então. Só que ele enfrentou um momento complicado. Porque quando eles estavam governando, os assírios, o povo assírio, conquistou o reino do norte. Mais específico, a capital Samaria foi tomada pelos assírios. E a palavra de Deus diz que isso foi um juízo de Deus sobre a nação por causa da desobediência, por causa da idolatria. E Ezequias foi um rei que motivou o povo a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, que mesmo sob ameaça, sob afronta promovida pelos assírios, eles poderiam descansar em Deus, porque o povo estava se voltando para Deus.
Mas mais do que motivar o povo, meus irmãos, animar o povo, Ezequias mostrou que, de fato, ele era um homem de oração. Ele buscava o Senhor. Ele clama a Deus por livramento do reino de Judá. Lá no capítulo 19, versículo 15. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que é o rei dos assírios, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só Tu, ó Senhor, és Deus. Judá tinha recebido uma ameaça de Senaqueribe, mais específico, Ezequias, dizendo: olha, todas as nações anteriores foram derrotadas por nós. Não adianta você recorrer ao seu Deus. O seu Deus não é capaz de nos vencer. E aí o que Ezequias fez? Ele orou justamente a esse Deus. E o Senhor trouxe salvação. O Senhor trouxe livramento. Ele abateu o rei dos assírios. No capítulo 19, versículo 35. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram a espada. Depois fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Olha que tremendo livramento o Senhor trouxe, irmãos. Além de impedir que Senaqueribe invadisse Judá, o Senhor, com a sua força, matou 185 mil homens daquele exército. E logo depois, permitiu que Senaqueribe fosse morto. E aí a palavra de Deus vai dizer que por esse tempo, nós vamos ver mais uma oração de Ezequias. Durante esses acontecimentos, ele ora ao Senhor de novo, mas por um outro motivo. E veremos aqui, meus irmãos, com mais detalhes, que a oração de fato é um meio de graça oferecido por Deus. É uma providência dele em nossas vidas, assim como foi uma providência na vida de Ezequias. Vejamos na vida dele, como esse instrumento gracioso foi importante, e como é importante para nós também. Primeiro, a oração promoveu reflexão no sofrimento de Ezequias. A oração promove reflexão no nosso sofrimento. Quando Ezequias tinha 38 anos de idade, ele caiu gravemente enfermo, como a palavra nos diz aqui, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha ordem à sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Possivelmente, surgiu aqui em Ezequias uma úlcera que o levaria à morte. Mas a pergunta que nós podemos fazer agora, irmãos, por quê? Por que aconteceu isso agora com Ezequias? Ele acabou de passar por uma experiência tremenda de livramento de Deus. Ele estava promovendo grandes melhorias. Por que Deus permitiu isso? Será que este mal acometido em Ezequias porque ele tinha um pecado oculto? Ou será que Ezequias estava pagando agora por causa do pai dele, Acás, que foi muito ruim? E aí Ezequias recebeu a punição. Esse questionamento, meus irmãos, não é aleatório. Os irmãos vão lembrar, como certa vez Jesus, quando ele encontra um cego de nascença, lembra que os discípulos perguntam para Jesus: Senhor,
ele é cego porque ele pecou ou ele é cego por causa do pecado dos pais? Porque há um entendimento que às vezes as pessoas sofrem por causa do pecado escondido delas, ou o pecado de alguém próximo a elas. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, não é por causa do pecado dele ou pecado dos pais. Isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E é o que vai acontecer aqui com Ezequias. Não dá nenhum momento, meus irmãos, a ideia de que Deus punia Ezequias com aquela enfermidade. Mas o que Deus vai fazer aqui é promover a sua própria glória. Nós temos que entender que a causa final dos sofrimentos humanos, nós temos estudado isso muito na escola dominical, é o pecado, é a queda, que trouxe doença e trouxe a morte a esse mundo. Então todos nós estamos debaixo dessa situação. No entanto, tanto a doença, o sofrimento, a morte, estão debaixo do propósito soberano de Deus, que é capaz de usar essas coisas para a glória dele. Por isso que os justos podem sofrer com enfermidades. Mas às vezes nós temos a tendência, irmãos, de querer um cuidado especial de Deus. De que nós, como crentes, nós que andamos no caminho dele, nós queremos um bem-estar para nós, diferenciado do mundo. Nós não queremos passar pelas mesmas dores, pelas mesmas enfermidades que o mundo passa. E esse evangelho tem sido pregado. Nós temos que entender que nós temos sido objetos desse cuidado de Deus. Embora não nos esqueçamos disso durante a dificuldade da nossa vida. Talvez o bom começo sempre é, quando você estiver sofrendo, é pensar, tem alguém pior que eu. Essa é a realidade das coisas, meus irmãos. As questões ruins, os acontecimentos ruins surgem a pessoas boas. Por menos que queiramos que isso aconteça. E mais, a morte é universal. A morte está diante de todo tipo de pessoa. Poderosos, fracos, ricos, pobres, adultos, crianças, saudáveis, enfermos. A morte está diante de todos. Porque essa é a reflexão na enfermidade. Essa é a reflexão que Ezequias estava passando aqui, que nós devemos passar sempre, meus irmãos, quando estamos sofrendo. É pensar na nossa fragilidade. Como nós somos frágeis. O apóstolo Pedro, na primeira carta, versículo 24, ele diz assim: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. E na verdade Pedro está repetindo a ideia de Isaías, do profeta Isaías. Porque essa é uma verdade bíblica. Nós somos frágeis. Ezequias, apesar de rei, apesar de ter vivenciado uma bênção, ele era um homem frágil, estava enfermo e a morte se aproximava. Ele percebeu isso. Por isso que o Salmo 39, versículo 4, tem uma expressão interessante, que diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias. Para quê? Para que eu aproveite a vida? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Para que reconheça tão fraco eu sou. E quando, irmãos, nós estamos sofrendo e percebemos a nossa fragilidade, é a hora que nós utilizamos o canal de bênção de Deus sobre a nossa vida, que é a oração. Ezequias recorreu a isso de imediato, quando ele soube da situação dele. Versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. A notícia que o profeta Isaías trouxe a Ezequias, esse é o profeta Isaías, tá, irmãos? É o mesmo do livro de Isaías. E quando ele trouxe essa notícia, despertou no coração de Ezequias uma tristeza. E é claro isso. Porque ninguém está disposto a morrer. É natural do homem temer a separação do corpo e da alma. Ninguém quer a morte para si. E havia algo mais peculiar ainda em Ezequias, porque ele estava agora
no meio da sua utilidade no reino. Irmãos, ele tinha 38 anos, no auge, né? Os irmãos aí, 38, 40 anos, sabem disso, é o auge de produção, de pensamento, de maturidade. Você está cheio de planos. Imagina Ezequias, um rei, tudo que ele já tinha feito até aqui, e de repente recebe a notícia: você vai morrer. E Ezequias voltou-se para Deus. Deus diz aqui que ele olhou para a parede. E olhar para a parede aqui, meus irmãos, tinha dupla indicação. Primeiro, quando ele olha para a parede, é a ideia de que não tem mais saída. Ele está desenganado. Não há saída humana para ele. Mas quando ele olha para a parede, ele não só olha para ela, ele começa a falar. Porque quando ele olha para a situação sem saída, ele lembra-se daquele que ele poderia contar. A sua única saída, que era Deus e mais ninguém. Interessante, tem um episódio parecido com esse, do rei Acabe. Quando o rei Acabe, ele não consegue um projeto de uma compra de um terreno, aí ele volta para o palácio, e aí o texto diz que ele deita na cama e vira para a parede, fica emburrado. E aí vem Jezabel e fala para ele: desemburra aí que eu vou dar a terra para você. Ela matar o dono da terra. Mas Ezequias não, ele não ficou emburrado. Ele orou, irmãos. Aquele sofrimento levou Ezequias a clamar ao Senhor. E presta atenção uma coisa aqui. Ezequias, ele ora ao Senhor, não para que o Senhor o poupasse. Em momento algum ele fala: Senhor, me salva. Senhor, me livra. Senhor, eu não quero morrer. A oração de Ezequias aqui é: Senhor, lembra de mim. Porque eu andei com o Senhor em fidelidade, integridade e retidão. O que Ezequias está dizendo: Senhor, me lembra de mim nesse meu sofrimento, porque eu estou com o Senhor. Senhor, eu só vou conseguir suportar essa dor, essa notícia contigo. Então não se esqueça de mim, porque se eu viver ou morrer, eu quero estar contigo. Eu quero permanecer ao teu lado o tempo todo. E de fato, Ezequias tinha uma vida diante do Senhor, que indicava que ele caminhava ao lado do Senhor. Quando ele ora aqui, meus irmãos, há uma lembrança da vida dele. Sabe aquela ideia? Passou um filme na minha cabeça, de frente de mim, quando a morte se aproximou. É o que Ezequias faz aqui, é o filme da história dele. E a gente vai ver um pouquinho desse resumo lá no capítulo 18, versículo 4. 18:4 diz assim: removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Será. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Ezequias, naquele momento, olhou para si: Senhor, eu sou seu filho, eu andei contigo, e me ajuda nesse sofrimento, me ajuda na minha fragilidade. Será que nós podemos olhar para o nosso sofrimento, olhar para a parede e falar ao Senhor e ter a mesma reflexão que Ezequias? Dizer: Senhor, eu andei contigo até aqui. Ou será que eu vou olhar para a parede igual a Acabe e só lamentar, só reclamar, porque Acabe não andava com Deus? Não há bem nenhum em nós, meus irmãos. Não havia bem nenhum em Ezequias por si mesmo, porque o que ele apresenta ao Senhor é baseado na misericórdia do Senhor. Ele não estava apresentando currículo. Ele estava apresentando que ele andou ao lado desse Deus e conhecia a misericórdia dele. Conhecia a graça dele. Ele conhecia o que Salomão, o rei Salomão, havia dito há alguns anos. Em oração, Salomão diz o seguinte: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas aliança e misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então, no coração de Ezequias: eu andei diante de ti, Senhor. Então, eu espero agora na tua misericórdia, e não nos meus atos, e não na minha força. Mas eu espero
na tua misericórdia. Uma segunda reflexão aqui, promovida na vida de Ezequias, é que ele pôde pensar sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Isso acontece conosco também. A oração promove reflexão sobre a soberania de Deus. Nós cantamos aqui, invoca-me e te responderei. Eu já recebi a sua oração e te responderei com poder. Exatamente isso que acontece na vida de Ezequias aqui, versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, já estava saindo da cidade, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, volte e diga a Ezequias, príncipe do povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. A palavra que Ezequias recebeu foi a resposta da oração de Deus. O Deus que tinha respondido já, livrando ele das mãos dos assírios, agora trouxe mais uma resposta por meio do profeta Isaías. Porque essa é a promessa de Deus, de ouvir e responder às orações do seu povo. O Salmo 3, versículo 4, coloca essa confiança. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. A resposta a Ezequias aqui, meus irmãos, não decorreu de suas virtudes, mas porque ele buscou ao Senhor. Porque ele se humilhou na presença do Senhor em oração. Ele buscou tão somente a Deus, ele confiou tão somente no Senhor. Ele derramou todo o seu coração diante do Criador. A sua oração foi ao Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. Quando Ezequias ora ao Senhor, ele estava orando àquele Deus que diz, vejo agora que eu sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem que possa livrar alguém da minha mão. Lá em Deuteronômio 32, 39, nós vemos esse dizer do Senhor. Esse Deus poderoso, que Ezequias estava recorrendo aqui em oração. E por que ele sabia que Deus era poderoso? Porque ele andava com Deus. Porque ele estava sempre próximo ao Senhor. Porque ele servia a Deus. Ele sabia que ele era poderoso para confortá-lo no sofrimento. Ele sabia que não adiantava buscar outros caminhos, porque o único caminho era Deus. Quando Isaías aqui, ao trazer resposta a Ezequias, ele diz, o Deus de seu pai Davi. Há uma clara referência à aliança. Ao Deus de Davi, é o mesmo Deus que atuava nos dias de Ezequias. Um Deus que não muda. Um Deus que cuida do seu povo com poder. E Ezequias conduziu a sua vida crendo neste Deus. O Deus de seu pai Davi. Ele se apegou ao Senhor com amor. E Ezequias recebeu a promessa de cura. Foi rápido. No mesmo dia. Deus já providenciou isso. Versículo 6 nos diz, a oração foi, a resposta de Deus foi além do que Ezequias pediu mesmo. Presta atenção aqui. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ele não tinha pedido para prolongar a vida dele. Ele pediu só o conforto de Deus. Mas o Senhor resolveu dar mais 15 anos de vida para ele. E mais. Darei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria. Tanto você quanto essa cidade, defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor a Davi, meu servo. Ezequias, você tem o meu consolo, mas vou te dar mais. Você vai viver mais 15 anos, e a Síria não vai entrar em Jerusalém. Não vai entrar. Esses 15 anos de seu reinado ainda, você não vai receber essa ameaça mais. De fato, aconteceu. Mas por que Deus fez isso? Porque Ezequias era um rei bom, porque ele andava com Deus. Deus fez isso por amor a ele, a sua palavra, por amor à aliança que ele tinha feito com o seu povo. É nisso que nós confiamos, irmãos. Nós confiamos em Deus porque Ele tem poder em si mesmo. E não porque eu posso mover o poder de Deus sobre a minha vida.
Eu descanso nele, porque ele é suficientemente poderoso para fazer qualquer coisa na minha vida. E nesse texto aqui eu me lembrei muito do que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Percebe, irmãos, que quando nós oramos então, nós estamos orando ao Deus poderoso, que aquela oração que nós fazemos, Deus pode entender, mas Ele vai fazer muito mais daquilo que nós estamos orando. Porque o poder dEle é maior do que a gente pode imaginar. Os planos dEle são maiores do que nós podemos traçar. Versículo 7, Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Interessante aqui, Deus operando o milagre. Ele operou o milagre de duas maneiras. Primeiro, Ele fez de modo natural, de modo ordinário, através de um remédio, uma pasta de figo, e colocou em cima da ferida, pediu para que colocasse em cima da ferida de Ezequias. E os textos do Antigo Oriente atribuem algumas propriedades curativas do figo. Então eles conheciam aquilo. Não era, nossa, vamos ter que caçar figo. Já tinha lá no estoque dos medicamentos. Pega lá o figo e coloquem. Mas no entanto, irmãos, considerando a altura que a doença estava para a morte mesmo, e ela foi controlada, a cura também foi milagrosa. Ela foi sobrenatural. Deus usou os dois meios. O medicamento, mas a eficácia sobrenatural sobre aquele medicamento. Deus faz assim. Ele é poderoso para fazer assim. Ele é poderoso não somente para o medicamento fazer efeito por si só, mesmo que seja a longo prazo. Ele é poderoso para usar o medicamento e o medicamento trazer a cura de imediato. Ou ele é poderoso também para fazer a cura sem medicamento nenhum, que é o que nós chamamos de milagre. Mas em todos os casos, nós vemos o poder de Deus. Então quando você toma um comprimido para aliviar a sua dor de cabeça, o que está aliviando a sua dor de cabeça é o poder de Deus. Porque Ele que criou todas as composições ali, capacitou os especialistas para juntar essas composições e produzir um remédio que possa trazer alívio para você. O poder de Deus está ali também. E estava claro aqui na vida de Ezequias. Era o poder de Deus que estava agindo. Por isso que a gente sempre fala que profissões da área da saúde, elas são meios do serviço de Deus. São meios de Deus demonstrar o seu poder. Por fim, a oração, ela traz uma reflexão sobre a nossa fé. Trouxe uma reflexão sobre a fé de Ezequias. Ezequias tinha uma necessidade aqui agora de firmar a sua fé em seu coração. O versículo 8 nos diz: Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Observe que ele não pediu um sinal. Ele sabia que Deus iria dar um sinal para ele. Porque Deus já tinha feito isso na vida de Ezequias. Quando os assírios estavam ameaçando, estavam sitiando a cidade de Jerusalém, Deus tinha falado para Ezequias: nunca vai faltar alimento aí dentro. O alimento que está aí, já plantado, vai dar muito fruto e vai continuar a produzir, mesmo que vocês ficam cercados aí. E de fato isso aconteceu. Mas agora ele tinha essa dúvida de como Deus iria demonstrar, como Deus poderia firmar no coração de Ezequias a ação dele, o propósito dele. Porque os sinais, meus irmãos, no Antigo Testamento eram usados para confirmar a palavra de Deus. Era para fortalecer a fé daqueles que ouviam a palavra de Deus. Para fazer o povo entender que o Senhor é Deus, que nenhum outro há senão Ele. E Ezequias então dependia de Deus para fortalecer a sua fé. E essa é uma reflexão importante, irmãos. Nossa fé só é fortalecida no próprio Senhor, na confirmação da palavra dele em nossos corações. E a oração nos proporciona isso, porque ao orarmos, nós estamos falando com o Senhor. Ao orarmos, nós estamos lembrando das promessas do Senhor, da palavra dele. E essa oração vai confirmando em nossos corações quem é Deus.
vai firmando a nossa fé. Você pode ter certeza, se alguém chegar para você, a minha fé está fraca, é porque essa pessoa não está tendo vida de oração com o Senhor. Porque ela não está tendo confirmações em seu coração da palavra de Deus. E a sua fé vai sendo enfraquecida. Então quando ele pede a confirmação do sinal, e aqui é interessante, irmãos, porque no Novo Testamento, os fariseus viravam para Jesus assim, nos mostre um sinal, porque eles duvidavam de Jesus. Mas Ezequias não. Qual vai ser o sinal? Ele sabe que Deus estava agindo ali. Não era uma dúvida que ele estava demonstrando, mas estava confirmando a certeza de seu coração. Isaías já tinha uma resposta para o rei. Versículo 9. Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus, ou que retroceda 10 graus? Isaías disse que Deus iria responder pelo movimento do relógio. O relógio aqui foi um relógio construído pelo pai de Ezequias, o rei Acás. Há um questionamento histórico de como era esse relógio, mas possivelmente era tipo uma escadaria. E o tempo era medido. Com o declinar do sol, ele ia produzindo sombra na escada. E aí, Isaías pergunta para Ezequias assim: o que você quer? Que o tempo adiante em 10 graus, ou seja, em 10 degraus, ou você quer que o tempo volte 10 degraus? A resposta de Ezequias é interessante, versículo 10. É fácil a sombra adiantar 10 graus. Como assim é fácil, gente? Andar 10 graus. Mas se for para pensar, é mesmo. Se você está olhando para o relógio e se distrai por um minuto, o tempo passou, você não viu. Né? Dá aquela sensação, passou rápido, eu não vi. Agora que ele diz, mas que não seja assim, pelo contrário, que o tempo volte 10 graus. Que a sombra volte. Que o tempo volte. Que é isso que Deus faz. Versículo 11. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, orou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. O tempo voltou. Só o poder de Deus para fazer isso, irmãos. Só que me chama a atenção nesse texto, no sinal que Deus mostrou. Porque a sombra aqui, a imagem da sombra não é aleatória. A sombra é um símbolo de proteção, mas ao mesmo tempo ela demonstra a brevidade da vida e a experiência da morte. O símbolo de proteção, quando nós lemos que escondemos sobre a sombra do Altíssimo. Mas ela também nos diz que ela indica a nossa brevidade. O Salmo 144, versículo 4. O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Então, assim como na escada a sombra passava o tempo, assim a nossa vida, ela passa. Ezequias entendeu isso. Essa obra maravilhosa aqui, meus irmãos, mostra o poder de Deus no céu, na terra, sobre todas as circunstâncias. E Ezequias pôde aprender isso por causa da oração, porque ele orou ao Senhor. O profeta Isaías, ele vai registrar um cântico de louvor do rei Ezequias por essa graça recebida por meio da oração. Lá em Isaías 38, versículo 17 a 22, há esse registro. Olha que o rei Ezequias diz: eis que foi para a minha paz que tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer os filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Lembra que eu disse sobre o motivo da enfermidade dele? Redundou na glória do Senhor, no louvor a Deus. E a partir de agora, Ezequias tinha 15 anos para se dedicar inteiramente aos seus projetos, a cuidar de Judá, no aspecto político, cuidar da sua família.
já conhecendo de antemão o tempo que ele tinha, e teve uma vida normal depois disso. Chegou a ter um filho, Manassés. E aí, irmãos? É a hora que a gente tem que confiar na soberania de Deus mesmo. Porque podemos perguntar que esses 15 anos, na verdade, de Ezequias não foram bons. Porque nasceu Manassés. E Manassés, meus irmãos, foi um dos piores reis da história de Judá. Tanto que, durante o reino dele, Judá foi tomada pelos babilônios. Deus trouxe disciplina no reino de Manassés. Talvez alguns pensem, para que Deus esticou 15 anos na vida de Ezequias? Podia ter morrido ali. Mas tudo dentro da soberania de Deus. As respostas de oração que Deus traz, mesmo. Nós não sabemos até onde elas atingem, mas todas elas estão debaixo do poder de Deus. Mas eu quero destacar aqui um cuidado. Muito cuidado com a sua vida de oração, irmãos. De manhã eu comentei sobre isso, que às vezes a gente ora por um exemplo bíblico. Nossa, Ezequias, esse era crente. Esse era o homem de Deus. De fato. Mas ele não era perfeito, irmãos. Porque essa experiência de oração de Ezequias criou no coração dele soberba, vaidade, orgulho de ser crente. Lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 32, versículo 25 a 26, diz assim: mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. O que aconteceu com ele? Deus o curou, ele continuou a governar. Depois, irmãos, leem a continuidade do texto, a partir do versículo 12. Ele recebeu uma visita dos babilônicos, que vieram visitá-lo porque souberam que ele ficou doente e ele foi curado de modo espetacular. E quando eles chegam, o que Ezequias faz? Em vez de falar da grandeza de Deus que o curou, Ezequias vai apresentar todo o reino. Ezequias vai apresentar todo o palácio. Ezequias apresenta aqueles visitantes todo o tesouro da casa de Deus, todo o tesouro do templo. Para quê? Para mostrar isso aqui tudo é meu. Eu governo sobre isso aqui. Percebe, irmãos? Que às vezes a gente pode se comportar assim também. Recebemos bênção em nossas vidas. Deus responde às nossas orações. Mas em vez de glorificarmos a Deus o tempo todo, nós começamos a nos acomodar com as coisas boas da vida. Nós começamos a valorizar mais o que Ele nos deu do que a Ele mesmo. E o texto vai dizer então que ele se arrependeu disso. O profeta Isaías veio, Ezequias, o que você está fazendo? E aí o texto vai dizer que ele, pisei na bola. E aí o juízo não veio sobre Jerusalém, viria depois, sobre o reinado de Manassés. Por isso que esse filho de Davi aqui, Ezequias, não é o exemplo perfeito para nós, meus irmãos, de vida de oração. Nós temos outro. Esse sim é perfeito. O filho de Davi, que é perfeito na vida de oração que nós devemos seguir, é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o rei Ezequias aqui, ele foi livrado da morte, viveu 15 anos, mas ele conheceu a morte. A morte chegou para ele. Cristo Jesus, aquele que conheceu a nossa fragilidade, aquele que enfrentou o sofrimento, também conheceu a morte. Todavia, diferentemente de Ezequias, ele não teve a morte adiada. Lembra-se que ele orou ao Senhor: se possível, passa de mim esse cálice, adia esse sofrimento. Naquele mesmo dia, ele iria morrer. Só que, mais do que Ezequias, que teve a morte adiada, Jesus venceu a morte. E Jesus, assim como Ezequias, valeu-se da vida de oração, inclusive diante da morte.
Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, ele foi ouvido por causa da sua reverência. E o Pai o livrou da morte. Não adiantando a morte, mas que ele vencesse a morte. E é nele que nos refugiamos, meus irmãos. É nele que está o nosso conforto. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim por meio de Cristo também transborda o nosso consolo. É somente a justiça de Cristo que nos concede a misericórdia e a graça de Deus, irmãos. E podemos recorrê-lo em oração. Deste modo, durante o sofrimento da nossa vida, reflitamos, aprendamos mais sobre a soberania de Deus, mais sobre o sofrimento, mais sobre como Ele fortalece a nossa fé. E ore ao Senhor na expectativa de que em Cristo tudo vai passar. Porque essa é uma promessa que deve estar nas suas orações, que está lá em Apocalipse 21, versículo 4, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos finalizar, irmãos, com 3 aplicações. A primeira, se você está doente, você está sofrendo, faça oração. Mas também, peça ajuda. A palavra de Deus, meus irmãos, é bem clara quanto a isso. Nós devemos levar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, mas muitas vezes o fardo é pesado para levarmos sozinhos. Por isso que podemos chamar outros para nos ajudar. Como o apóstolo Tiago nos diz, chame os presbíteros para que orem. Chame a igreja para orar juntamente com você. Lembre-se que com Ezequias lá, na sua oração, quem estava próximo a ele? O profeta Isaías. Lembre-se que o profeta Isaías também clamou ao Senhor para que ele recebesse sinal. Ezequias não sofreu sozinho. Embora o único que poderia trazer solução era Deus. O único que pode trazer solução em nossas vidas é Deus, meus irmãos. Mas no clamor, na oração, nós podemos e devemos fazer juntos. Mas nós não temos muito esse costume, né? De pedir ajuda. Nós achamos que estamos incomodando. Não, não vou ligar para o pastor, não vou ligar para o presbítero, não vou ligar para a irmã da igreja, porque eu vou incomodar, o problema é meu. Não, nós somos chamados a compartilhar motivos de oração. Pensando nisso, uma segunda aplicação. Não menospreze o tempo de oração comunitária, meus irmãos. Não menospreze quando a igreja se ajunta para orar. Infelizmente, essa é uma constatação. O tempo de oração, as reuniões de oração da igreja, é a programação da igreja que menos motiva as pessoas. Isso no contexto geral brasileiro. Sabe por quê? Porque nós achamos monótono o tempo de oração. Ah não, fica lá só falando, orando. A gente acha isso. E sabe por que você acha monótono? Porque você não vê imediatamente o agir de Deus, uma resposta dele espetacular. Um mover espetacular naquele momento. Aí você prefere fazer outras coisas. Ah não, melhor ficar aqui em casa. Melhor cuidar do meu jardim. Melhor terminar de assistir o jogo. É mais proveitoso para mim. Mas não pode ser assim, meus irmãos. Entenda o valor da oração do meio da igreja. Quando você olha em Atos, a igreja ali, se tinha uma coisa que o tempo todo a igreja estava junta, era para quê? Para orar. Dá uma pesquisada na igreja da Coreia do Sul. É a maior igreja presbiteriana do mundo. E por que aquela igreja cresce tanto? Por causa da programação que tem mais gente. Qual que é? O almoço de domingo da igreja? O acampamento da igreja? A reunião de oração. É o que mais enche. Então não venha cobrar, meus irmãos, nada do Senhor, embora a gente não possa cobrar nada, se a gente não tem vida de oração com Ele, e juntamente com a igreja. E terceiro e último,
Nunca se esqueça que o mais precioso é ter Deus na sua vida. E você estar sempre diante dele. Pode ser que você não receba uma solução clara, como Ezequias recebeu, rápida, de imediata. Pode ser que Deus não deu o que você espera, mas ele estará com você. Nós oramos é por causa disso. Não para que Deus responda as nossas orações, mas para que nós possamos estar com ele. Esse é o mais importante. A vida de oração deve nos conduzir a uma vida de humildade e dependência de Deus. Mesmo quando tudo estiver bem em nossa vida, devemos buscá-lo em oração. Oremos, irmãos. Senhor, obrigado, porque podemos aprender mais sobre a providência do Senhor. O Senhor providenciou esse meio de graça, esse meio de relacionamento contigo, Deus, que é a prática da oração. A começar em mim, Deus. Nos ensine a orar mais, a te buscar mais, a confiar mais no Senhor. Nos ensine que em meio ao sofrimento, Deus, não há outra saída que não buscar o Senhor. Nos ensine por meio da oração a crer cada vez mais no teu poder, na tua soberania e a orar no Senhor. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça, Deus, a tua palavra. A tua palavra que é visível em nossas vidas. A tua palavra que é clara em Cristo Jesus. Cuide do teu povo, Deus. Que sejamos um povo de oração. Um povo que se humilha diante do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Não somente agora, mas eternamente. Amém, amém e amém.